Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue acessar uma API, né? Acessar uma informação externa de outro site, de outro lugar e trazer os dados para dentro do nosso aplicativo, tá? Então, eu tô aqui na tela do CEP, né? No vídeo anterior a gente colocou o estado aqui da aplicação. Agora, eu vou começar criando aqui então uma função. Vou colocar aqui constante, buscar CEP. Vou colocar dentro dela uma Aeron Function, tá? E nós vamos trabalhar aqui dentro dessa constante, tá? Antes disso, eu preciso fazer um gatilho, preciso fazer um evento para acionar, né, essa busca. Então eu vou descer aqui no nosso botão, ó, onde está escrito aqui consultar o CEP, eu vou colocar um onPress aqui, um evento, onPress, e aqui eu vou chamar a função buscar CEP, tá? Dessa forma aqui, então, eu vou chamar a função buscar CEP. Só para eu saber se deu certo, ó, eu vou colocar um alert aqui, né? Que é o alert do navegador. Deu certo, clique. Vou colocar uma mensagem boba aqui, tá? Quando eu clicar então no botão, deixa eu abaixar o zoom aqui. Quando eu clicar aqui no botão, tem que aparecer o alert aqui em cima, ó. Então, consultar o CEP. Beleza, deu certo. Então, nosso clique está funcionando, nosso onPress, né? Vou voltar aqui o zoom ao normal. Beleza, e vou tirar o alerta daqui. O alerta é só para testar, tá, pessoal? Não se preocupe. Então, como que nós vamos fazer? A gente precisa saber qual API, né, qual site a gente vai buscar as informações. Então, a API, ela é uma interface de programação que ela tem uma forma de comunicar com qualquer outra aplicação, né? Então, a gente está usando uma aplicação de celular e vai aplicar aqui um web service, né? Web service chamado via CEP. Esse via CEP, você passa para ele um CEP e ele te devolve o endereço completo, né? Quando você vai trabalhar com uma API, você tem que ler a documentação da API para você entender como que faz para consultar, para acessar essa API, né? Então você vê que essa é a API bem fácil de entender, tá? É uma documentação bem simples, né? Tanto que ela tem algumas informações aqui, né? Que eu não vou fazer leitura, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a gente já sabe aqui, ó, exemplo de consulta. Essa é uma API que usa o método GET do HTTP, o protocolo HTTP. E aí eu percebo o seguinte, que eu tenho que passar o CEP aqui na URL, ó. E eu também tenho que passar o formato que eu quero o retorno. Então, JSON e aqui vai o CEP, ó. Tanto que se eu clicar aqui nesse link, ó, ele vai abrir uma outra página e ele vai trazer para mim as informações no formato de JSON, ó, né? Então, essa API, ela fornece para a gente, ó, olha o CEP que está aqui, né? Ela fornece, que é o CEP da Praça da Sé, que é 01001-000. Esse é o primeiro CEP do Brasil aí, né? Então, Praça da Sé. Como que eu vou implementar isso, então, na nossa aplicação? A documentação aqui tem mais informações, ou se eu quiser usar XML eu também consigo, mas o XML hoje em dia já é uma linguagem de marcação muito pesada. O JSON ele é mais eficiente, ó. O JSON é mais tranquilo. Então tem algumas outras informações, aqui tem alguns exemplos que você pode usar, né? Então essa é a documentação. Aqui também tem outras opções para pesquisar por endereço, ó, por cidade, daí eu passo um endereço, ele vai trazer uma lista de endereços pra gente. Mesma coisa, se eu clicar aqui, ó, olha lá, ele traz uma lista de endereços, tá? Mas esse não vai ser o foco, a gente vai querer fazer o que no nosso aplicativo? A gente vai pegar as informações e preencher aqui logradouro, bairro, igual a gente vê nos cadastros aí da vida, de loja virtual, né? De site do governo, que você digita o CEP, clica num botão e os seus dados aparecem ali, os dados do seu endereço aparecem. Então, para a gente começar, eu vou usar a função nativa do JavaScript chamada fetch. Ela é uma função que faz requisições HTTP, né, de forma assíncrona, quando a gente chama ela. E para ela dar certo, a gente precisa ter uma URL. Então, vou criar uma variável aqui chamada URL e vou passar para dentro dela uma string formatada. Então, eu vou colocar aqui o link da nossa API. Ó, esse é o link de exemplo, tá? Então, eu vou copiar esse link de exemplo. Vou vir aqui, colocar ele aqui dentro.
E no local aqui do nosso CEP, ó, no local do nosso CEP, eu vou apagar esse CEP, eu vou deixar uma concatenação aqui da nossa variável de estado CEP. Então, o que o usuário digitar vai entrar aqui no meio de forma dinâmica, tá? Toma cuidado para não deixar espaço aqui, porque não pode, tem que apagar. Tem que deixar dessa forma aqui, porque aí ele vai concatenar as informações. E o fit funciona da seguinte maneira. Para fazer um get no fit, né, que é o que a gente está tentando fazer, é só passar o URL aqui, ó, o URL, né, que ele vai acessar esse endereço aqui, tá? Assim como a gente fez aqui, ó. A gente deu enter aqui, é a mesma coisa. A diferença é que aqui o navegador deu get. Aqui nós vamos fazer o get tudo via assíncrono, né? Tudo de forma paralela. O fit, ele tem duas promessas, né? Então, a primeira, eu uso a palavra then aqui, né? Vou abrir aqui. E dentro desse then, eu vou usar uma Heron function, uma função de seta. E eu vou colocar aqui como parâmetro aqui, né? Resposta do servidor. E eu preciso converter essa resposta em JSON. Então, eu escrevo resposta.json. Tá? Por quê? A resposta ela vem no formato do HTTP, no protocolo. E quando eu converto ela para JSON, eu pego o body, né, o corpo da requisição, da resposta da requisição, e eu converto ela em JSON, né? Para quê? Para na sequência, nossa segunda premissa, ó, vou colocar aqui outro then, ponto then. Agora eu tenho os dados que retornaram da nossa API, ó. Então, a partir daqui, ó, eu consigo utilizar as informações que vieram, que elas foram transformadas aqui em JSON. Então, as informações que vêm são essas aqui, ó, né? Então, eu tenho um par de chave e valor. Então, onde está escrito CEP, logradouro, complemento, eu transformo numa variável, que ficaria dessa forma, ó. Dados.cep ou dados.logradouro, né? Então, essa informação aqui é exatamente esse cara. Aqui nós temos o objeto dados, né? Nessas chaves aqui, é a variável dados que a gente está acessando lá. Ponto .cep, a gente está buscando esse carinha aqui. E aí o valor que vem é o que está aqui, tá? Então, chave e valor, né? Aí a gente tem aqui, então, a chave está aqui e o valor eu passo em algum lugar. Então, de uma maneira bem simples de fazer, a gente vai colocar aqui o set logradouro. Set logradouro, abro aqui e passo como parâmetro o logradouro que veio da API, que está aqui, ó, dados, né? Isso aqui veio da API. Para ficar mais fácil, eu vou até mudar aqui, ó, dados API, ó. Assim você consegue entender melhor, ó. Então, os dados que vieram da API estão aqui dentro. E aqui eu acesso só o logradouro. Que nesse exemplo aqui, o logradouro, ó, tá aqui, chama Praça da Sé. Então eu vou fazer a mesma coisa com bairro, localidade, né, que é a cidade, e estado, tá? Então, mesma coisa, eu venho aqui de novo na nossa aplicação, e aí eu vou digitando aqui, set bairro, e aí eu coloco dados API.bairro, vou fazer o set cidade, dados API, ponto, aqui que era a diferença, ó, localidade. Por quê? Esse localidade aqui, ó, é exatamente esse cara aqui, ó, localidade. Não tá escrito cidade aqui, mas na nossa aplicação ficou como cidade, mas não tem problema nenhum. Só que você tem que saber que localidade aqui na API representa a cidade na nossa aplicação. Então, localidade. Aí eu coloco set estado e dados API ponto estado. Dessa forma aqui, então, quando eu preencher um valor aqui, né? Deixa eu abaixar o zoom aqui e vou preencher aqui o valor 01001000. Aqui é o CEP da Praça da Sé, ó, que é o CEP que tá aqui, ó, certo? Teoricamente, a minha aplicação vai preencher com Praça da Sé, bairro Sé e a localidade de São Paulo. E o estado também vai ser São Paulo, porque é a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Então, na hora que eu clicar aqui no nosso botão, ele vai trazer as informações pra gente, ó. Que bonitinho. Aí você pode testar usando o seu CEP aqui.